Atos capítulo 2, texto conhecidíssimo, nós vamos ler só até o versículo 4, e depois, se precisar, a gente volta. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Se você puder deixar a Bíblia aberta, eu volto ao texto daqui a pouco. Pentecostes é mais do que um evento histórico marcante na vida da igreja. Pentecostes é um modelo, um protótipo da ação do Espírito Santo na igreja. Pentecostes não é um evento isolado para onde a gente deve olhar e aprender sobre como a igreja nasce, porque é em Pentecostes que a igreja efetivamente começa suas atividades. Jesus formula e estabelece todas as bases para a igreja, ok? Estabelece, e aí em Atos capítulo 1, versículo 8, ele dá uma ordem para os seus discípulos, para que eles fiquem em Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos de poder e assim efetivamente iniciem a obra do ministério. Mas Atos dos Apóstolos capítulo 2, que é a narrativa, não é a única narrativa sobre um evento pentecostal, por dizer assim. Ficou denominado o dia de Pentecostes porque esse evento estrategicamente aconteceu na festa do Pentecostes, que era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Portanto, esse evento acontece 50 dias após o Calvário, o martírio, a morte e a ressurreição de Cristo. Então, por isso é denominado Pentecostes, porque culminou com a festa. Eu não quero falar sobre porquê, mas tem uma série de razões por isso. A principal é porque seria um momento onde estariam reunidas pessoas de todas as partes do mundo, pessoas que praticavam a religião judaica, tanto judeus de nascimento quanto prosélitos, aqueles que haviam se convertido ao judaísmo. Então é uma data super estratégica. Mas embora, porque primeiro derramamento do Espírito Santo acontece nessa festa, ficou denominado como Pentecostes, que dá origem à nossa doutrina, o nosso nome, a nossa marca como pentecostais. Mas o Pentecostes em si, ele não é um evento isolado. Há outros Pentecostes, por assim dizer, no que diz respeito ao derramamento do Espírito. O livro de Atos, ele relata alguns momentos onde houveram derramamentos coletivos do Espírito Santo, como esse que acontece aqui em Atos 2, em públicos diferentes. Por exemplo, em Atos 2, conforme nós lemos, é um derramamento do Espírito específico para os judeus. A maioria, se não todos que estão ali, são judeus, ou de nascimento, ou prosélitos, como o próprio texto vai narrar. Mais à frente, em Atos capítulo 8, Filipe é enviado pelo Espírito Santo para pregar em Samaria, e pregando em Samaria, há um grande avivamento em Samaria, muitas pessoas se convertem, e aí logo depois chega o apóstolo Pedro e ora, e aí aquelas pessoas que tinham se convertido, mas não tinham recebido o Espírito Santo, elas são cheias do Espírito Santo. Há um novo derramado do Espírito Santo em Atos 8. Em Atos 10,
acontece novamente. Pedro tem uma experiência sobrenatural, uma visão, onde ele vê alguns animais que ele não comia, que eram impuros, e aí o Senhor aparece um varão, diz, mata e come. Uma experiência sobrenatural, até que ele discerne, chega a 2 homens, leva ele até a casa de um centurião romano chamado Cornélio. Ali tem um grupo de pessoas. Pedro prega para aquelas pessoas e, de novo, pela 3ª vez, acontece um derramamento do Espírito Santo. Já em Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso e ali encontra uma pequena comunidade, composta, me parece, por 12 pessoas, um pequeno grupo de irmãos que haviam se convertido ao Evangelho, e Paulo faz uma pergunta: vocês já receberam ao Espírito Santo quando creram? E a resposta deles é interessante. Ele diz: Espírito Santo? Nós nem sabemos que há Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo pergunta: em que vocês foram batizados então? Nós fomos batizados no batismo de João. E aí Paulo explica para eles, fala: não, gente, isso é só o início, é um batismo de arrependimento. Agora eu acho bacana a forma prática como Paulo resolve as coisas. Já que vocês não receberam o batismo com o Espírito Santo, mas são crentes em Jesus, são arrependidos, então vamos fazer uma oração. Aí Paulo ora e todos eles são batizados com o Espírito Santo. É muita graça. Então, por que eu dei esse panorama todo? Porque assim, a gente não pode olhar para Atos 2 como um evento único, exclusivo e isolado, mas como um modelo da ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Porque se o Espírito Santo é derramado em Atos 2, ele é derramado em Atos 8, em Atos 10, em Atos 19, é derramado hoje aqui sobre nós. Quem tem fé para acreditar nisso? Por isso o tema dessa palavra que eu quero pregar é o Pentecostes que nós precisamos hoje. O Pentecostes que nós precisamos hoje é um Pentecostes que vai produzir as mesmas marcas que produziu na igreja do 1º século. E eu vou ser muito prático nessas marcas. Porque todas as vezes que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, ele produz essas mesmas evidências. Muda a história, muda o formato, muda o modelo, e a gente vive uma crise de formato que às vezes aprisiona a nossa mente, sabe? A gente é muito materialista, meus irmãos. A gente é muito voltado à forma, e às vezes, por sermos tão voltados à forma, nós perdemos às vezes a essência. Outro dia uma irmã na igreja, muito sincera, muito honesta, me procurou e disse: pastor, eu não gosto que apague a luz na igreja, porque a primeira coisa que Deus disse foi: haja luz. E houve luz. Amorosamente eu expliquei para ela, falei: irmã, mas aquilo ali não é luz elétrica. Ela demorou assim muitos séculos depois para existir. Aquilo nem é a luz solar, é a luz cósmica, porque o sol vai ser criado só depois. Agora, a igreja do 1º século, durante muito tempo, ela teve que se reunir em catacumbas. E não tem luz em catacumbas, é tudo escuro, então eu estou copiando aí. A igreja do período gótico, ela era escura também. Sabe, porque Pentecostes não é uma forma. Pentecostes é um mover. É um derramar do Espírito. Nota que eu dei exemplos diferentes. Acontece num cenáculo, mas acontece em Samaria, que o texto nem diz se eles estavam dentro de uma casa, dentro de um prédio, talvez na rua. Acontece na casa de um centurião romano, que era odiado pelos judeus, porque liderava uma província de opressão. Acontece na casa de um imperador romano, e acontece num pequeno grupo de 12 pessoas, que nem sabem o que é o Espírito Santo, porque o derramamento do Espírito Santo não é uma experiência a ser explicada, mas a ser experimentada. O derramamento, eu estou animado para pregar isso hoje. Também não dá para pregar sobre o Espírito Santo metodicamente, né? O derramamento do Espírito Santo pode ser aguardado, mas nunca programado. O derramamento do Espírito Santo pode ser esperado, mas nunca organizado. O derramamento do Espírito Santo é previsível, mas é inevitável. Ai, meu Deus do céu, eu estou muito animado. Eu quero olhar para esses
derramamentos, esses Pentecostes, e ver as marcas em comum que eles têm. Baseado especificamente aqui em Atos 2. A primeira marca desse Pentecostes que nós precisamos hoje, olhando para esses que eu citei aqui, é alinhamento. Repete comigo, alinhamento. Os discípulos, eles vão para Jerusalém, ali eles ficam em obediência a Jesus, porque Jesus disse, conforme eu citei ainda há pouco, em Atos 8, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, e assim eles seriam suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em obediência a Jesus, a essas palavras, porque essa igreja do primeiro século, essa igreja não tem assim, me ouça com bons ouvidos, essa igreja não tem um planejamento pronto, essa igreja não tem um modelo de gestão, essa igreja não tem uma meta a ser batida, essa igreja não sabe nem o que vai acontecer no dia seguinte, essa igreja se move por uma coisa só, aquilo que Jesus diz que eles precisam fazer. Essa igreja se move exclusivamente pela obediência a Jesus, e eles vão para Jerusalém, ali eles permanecem, uma pequena comunidade, 120 pessoas, ali eles ficam buscando a presença de Deus até que o recebem. O que nós precisamos entender é que o Espírito Santo não é atraído pela busca desses irmãos, conforme muitas vezes nós já ouvimos, que eles ficaram ali orando, até que Deus, eu já vi assim um pregador meio dramático, dizendo que Deus não conseguiu, e aí derramou o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não foi derramado em Pentecostes, porque os irmãos estavam em oração. O Espírito Santo foi derramado porque Jesus disse que seria derramado. Jesus não diz para eles ficar em Jerusalém, orando para que o Espírito seja derramado. Jesus disse ficar em Jerusalém até que o Espírito seja derramado. Ou seja, que o Espírito Santo seria derramado já estava decidido, já estava na agenda. Pela soberania do Eterno, ele já tinha estabelecido. A busca dos apóstolos, dos discípulos, da igreja, não provoca o derramado do Espírito Santo. A busca alinha a agenda deles com a agenda do Espírito Santo. A nossa busca não vai determinar o que Deus vai fazer. A nossa busca vai determinar a nossa participação naquilo que Deus vai fazer. Não é sobre o que Deus vai fazer, mas é sobre aonde você estará quando Deus fizer aquilo que Ele disse que fará. Deus não tem um plano para essa igreja. Não tem uma agenda no céu escrito Vinde Church, Zoe Church. Não tem, Adenemave, Luz do Mundo. Deus não tem um projeto para a igreja, Deus não tem um avivamento para a igreja. Deus tem um avivamento, Deus tem um projeto, Deus tem uma obra, Deus tem algo a realizar. A grande questão é, onde nós estaremos? Como será a nossa participação? Porque figurante e protagonistas participam do mesmo filme, mas você nunca viu um figurante ganhar o Oscar de melhor figuração. Porque o que premia o protagonista não é o fato de estar no filme, mas o nível de participação que ele tem. A oração dos apóstolos não atrai o Espírito Santo. Já tinha dia, já tinha hora, já tinha uma agenda. Ele seria derramado se tivesse uma pessoa ali. E se ninguém obedecesse a ordem, ele seria derramado. E se só Pedro estivesse ali, ele seria derramado. Se eles estivessem na praia, ele seria derramado. Se eles estivessem no shopping, ele seria derramado. Irmão,
Nós não podemos fazer da nossa busca um motivo para querer controlar o incontrolável. A nossa busca não é para trazer Deus, é para nos levar para Deus. Eu li num livro esse ano uma frase linda sobre oração. A oração é como a âncora que, jogada ao mar, se prende em uma rocha. E o dono do barco, quando decide sair, ele então puxa a corda na esperança de levantar a âncora. Só que a âncora ficou presa em uma rocha. E ele puxa, e a âncora não vem, mas é ele que vai. Para quem olha de longe, a impressão é que o homem está trazendo o oceano para dentro do barco dele. Mas na verdade, é ele que está indo na direção do oceano. A nossa busca não trará a Deus para nós, mas nos levará para o esconderijo do Altíssimo, para a sombra do Onipotente, nos alinhará ao coração de Jesus, e nós vamos participar. Eu não sei você, mas eu quero muito participar do que Jesus tem para fazer nessa geração. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre essa igreja, nem sobre igreja nenhuma. É o reino dos céus. Sim, o Vitor tem razão. Nascer de novo é mudar de reino. Porque Ele nos transportou do reino das trevas, do reino do eu, do reino da minha vontade, do reino onde eu era o Senhor, e me levou para o reino do Filho do seu amor. Nesse reino, no antirreino, você governava. No antirreino, você escolhia. No antirreino, você decidia. Mas nesse reino, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, e você é súdito disso. Meus irmãos, nós precisamos de um Pentecostes que gere alinhamento. Diga alinhamento. A segunda marca desse Pentecostes. Nossa, estou sendo batizado com temor, irmão. Em Pentecostes, nós perdemos o controle. Versículo 4. Vamos ler o versículo 4. E todos, diga todos. Diga todos. Não está aparecendo aí nessa versão, mas é todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E o que eu quero é essa segunda parte aqui. Segundo, o Espírito lhes concedia que falassem. A língua nos conecta. A língua nos dá capacidade de se conectar uns aos outros, ao mundo à nossa volta. Em Gênesis 11, há o texto que é a antítese desse texto. Meus irmãos, a Bíblia é um livro extraordinário. Eu estou apaixonado pela harmonia bíblica. A Bíblia é um livro cheio de conexões e nenhuma ponta solta. Todo grande texto do Novo Testamento tem um equivalente no Antigo Testamento que oferece sombra. E a sombra de Atos 2, e também a antítese ou o contrário, é Gênesis 11, o texto onde os homens decidem construir a Torre de Babel e se fixar, em rebelião ao propósito de Deus, que era crescer e multiplicar. O ponto em comum entre Gênesis 11 e Atos 2 é que em Gênesis 11 Deus também desce com línguas.
e eles perdem o controle e se espalham por toda a terra. Em Atos 2, de novo, Deus, através do Espírito Santo, vem com línguas. E o texto diz, e eles passaram a falar conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Perdeu a fala, perdeu o controle. Perdeu a fala, perdeu o poder de conexão, comunicação, decisão. Em Pentecostes eles perdem o controle. Igual em Gênesis 11, só que em Gênesis 11, eles perdem o controle porque se rebelaram contra Deus e vão ser espalhados na marra. Em Atos 2, eles perdem o controle para serem controlados por Jesus. Em Atos 11, eles simplesmente falam línguas idiomáticas e não se entendem. Em Atos 2, eles falam línguas conforme o Espírito lhes permitia que falassem. Durante muito tempo, a teologia pentecostal, da qual eu faço parte, acreditou que o dom de línguas estranhas era a única evidência ou a maior evidência do batismo com o Espírito Santo. Essa teoria já começa a ser ampliada, não modificada, mas ampliada. Hoje, a grande parte dos teólogos pentecostais sim acreditam que a língua estranha é uma das evidências, mas não é a principal. A principal evidência que o batismo com o Espírito Santo é legítimo é a perda do controle. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai ser controlada pelo Espírito Santo, vai ser governada pelo Espírito Santo, porque se a voz é minha, mas não é eu que escolho o que falar, é o Espírito que fala por mim. Se é a minha voz, mas não é minha palavra, ele fala o que ele quer, ele diz o que ele quer, ele faz o que ele quer. Pentecostes é o lugar onde nós perdemos o controle. E controle é uma divindade. O teólogo João Calvino, um dos mais célebres teólogos da história da igreja, ele disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E dentre os ídolos que o coração humano produz, o controle. Nós temos paixão por controle. Nós temos sede de controle. Muitas das mudanças que nós fazemos visam manter o controle. E todas as vezes que o Espírito Santo é derramado, genuinamente, nós perdemos o controle. Ele nos humilha profundamente. A igreja que eu estou pastoreando, ela nasceu há 9 meses. A maioria de vocês tem conhecimento. Eu fiz um planejamento para 5 anos. Eu sou do planejamento. Eu sou sistemático, eu sou metodista. Diz o Maxwell, eu sou assembleiano. E hoje foi assembleiano mesmo. Hoje eu me senti na Assembleia de Deus. Assembleia. Só faltou as palmas que louvam ao Senhor. E glórias a Deus. Porque não há futuro sem passado, irmão. Não há futuro glorioso sem um passado de raízes profundas. Sou metodista, você até o final da minha jornada. Minha teologia é metodista. Meu jeito de falar e de pregar, eu prego com tópico, porque eu sou metodista. Eu sou enjoado com o horário e para mim não tem crise com o cronômetro aqui, porque eu sou metodista. E aí o seguinte, meus irmãos, eu planejei 5 anos da igreja. Planejei tudo direitinho. Agora, o meu planejamento para o primeiro ano da igreja deu tudo errado, irmão. Olha o planejamento que eu fiz. A gente conseguiu o espaço do shopping para fazer o culto, e aí eu planejei ficar 1 ano lá no shopping e discipular. Eu coloquei uma meta: discipular 6 pessoas, 3 casais. Como Priscila e eu somos casais, a gente geralmente atrai igual. Vamos ganhar 3 casais, vamos discipulá-los. E em 2024, em maio de 2024, nós fazemos o lançamento da igreja. E até lá a gente cultua na Vinde, no domingo à noite, normalmente. Era o meu planejamento.
Escrevi, anotei, calculei, desenhei, expliquei, falei. Meus irmãos, deu tudo errado, irmão. Nada do que eu planejei aconteceu. Eu planejei não ter um prédio, planejei ficar no shopping, planejei ganhar 6 pessoas. No primeiro culto, na primeira célula da Zoe, vieram 17 pessoas. E eu não sabia o que fazer. E pior, sou eu tentando controlar e desencorajar as pessoas, dizer, vai ter culto não, hein? E desencorajar. Até que Deus usou Priscila. Quem é casado aqui? Meu irmão, glória a Deus pelas nossas esposas, irmão. Quem casou bem também, né? Tem mulher que é uma pingueira no deserto, uma goteira no deserto. Mas a Priscila, minha esposa, irmãos, ela é extraordinária. Um dia, dirigindo o carro, a gente conversando, ela disse, meu filho, até quando você vai querer controlar o incontrolável? E aí agora, 9 meses depois, não deu certo as 6 pessoas, a igreja tem 32 pessoas, a igreja não tem, e aí as pessoas vêm me elogiar, e eu tenho que ser humilde, pelo menos sincero, e dizer, não, irmão, só deu certo porque deu errado, só deu certo porque não foi do jeito que eu queria, porque eu não planejei, eu não calculei, eu perdi o controle. Ontem eu estava contando para o Maxwell o testemunho de um pastor conhecido meu, que foi enviado para uma igreja, e no envio, o líder que o enviou, disse para ele assim, sabe por que você está indo? Uma grande igreja, precisava de passar por uma transição pastoral, e ele já foi para assumir essa grande igreja. E aí o líder desse pastor disse para ele, que o enviou, disse, sabe por que você está indo para lá? Porque você é muito bom. Você é o melhor que nós temos, não tem outro. Cara, ouvir elogio do seu líder tem um poder. Ele falou para mim que aquilo entrou no coração dele, você é muito bom. Ele foi para casa dirigindo, muito bom, muito bom. Você é o melhor. E aí ele foi dormir com aquilo na cabeça. No dia seguinte ele foi fazer a devocional com essa palavra ainda, você é muito bom. Mas quem faz devocional, ouve o Espírito Santo. E naquela manhã o Espírito Santo visitou meu amigo. Ele disse para mim que ouviu, e quando ele ouviu a voz do Espírito Santo, ele temeu e tremeu. O Espírito Santo disse para ele, quer saber a verdade? Por que você foi escolhido para pastorear essa grande igreja? Aí ele já ia responder para o Espírito Santo, porque eu sou bom. O Espírito Santo falou, porque de todos os que eu podia mandar para lá, você é o que tem menos condições de me atrapalhar. Você tem tão pouco talento, que nem se você quiser, você me atrapalha. O Pentecostes é esse lugar, onde nós perdemos o controle para ser controlado pelo Espírito Santo. Eu vim aqui dizer que o teu coração precisa ser liberto do Deus controle. Eu vim aqui dizer que você precisa hoje quebrar esse trono. Esse trono é libertação mesmo, é culto de libertação. É libertação. Sai do controle, perde o controle e deixa o Espírito controlar. Sabe por que Paulo fica cego no caminho de Damasco? Porque ele vai ser o apóstolo com maior visão, e para ter visão tem que perder a visão. Ele é muito bom, ele é muito teólogo, ele é benjamita, ele é da tribo de Benjamim, ele é circuncidado ao 8º dia, ele é judeu de judeu, ele tem muita teologia, ele tem muito conhecimento, mas agora ele está cego e alguém precisa lhe governar. A minha oração não é para Deus te dar uma visão, é para Ele tirar a tua visão, é para Ele te deixar cego. Traz um batismo de dependência sobre nós. Quem tem fé para receber essa palavra? Esse é o Evangelho, meus irmãos. Esse é o Evangelho, senhoras e senhores. Porque todo aquele que quiser salvar a sua própria vida vai perdê-la.
mas todo aquele que quiser perder vai ganhar. Ora baraba. Oh, glória, glória, glória. Glória, glória, glória. 3. A gente terminar. Em Pentecostes, se levantam os improváveis. Então, se levantou Pedro. Se levantou quem, gente? Sou ruim de matemática, mas essa aqui é fácil de fazer. Se Jesus foi crucificado na Páscoa, e você sabe que é no momento da crucificação, na noite anterior, que Pedro nega a Jesus. Sim ou não? É? Falar que nem meu professor dizia, pastor Feitosa. Pode dizer que é, porque é. Ele nega a Jesus na Páscoa. Se o Pentecostes acontece 50 dias, é menos de 2 meses entre o momento de maior fracasso, de maior reprovação, daquele que andou com Jesus 3 anos e meio. Eu disse isso aqui na última vez que preguei. Aquele que Jesus pergunta: tem alguém com espada aí? Ele diz: eu tenho 3. Ah, tem? É só um teste, Pedro. Estava brincando. Aquele que anda com Jesus, mas anda armado. Aquele que o Espírito inspira para fazer revelações profundas. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Satanás usa logo em seguida. Aquele que pede para andar sobre as águas sem ser convidado e afunda. Aquele que nega Jesus dizendo que vai entregar a vida por ele. Pedrão ou vacilão? Porém, 50 dias, 1 mês e 20 dias, é o tempo necessário para que aquele que ainda não está pronto se levante para se tornar um dos maiores líderes da história da igreja. Pentecostes é o lugar onde os improváveis se tornam prováveis por causa do poder do Espírito Santo. Porque o derramamento do Espírito, Maxwell, vai fazer pelas nossas ovelhas aquilo que anos e anos de treinamento nós não conseguiremos fazer. A maior necessidade que essa igreja tem não é de teologia, não é de estudo, não é de outra coisa, senão do Espírito Santo de Deus. Ele converte, Ele transforma, Ele empodera, Ele levanta os improváveis. Coloque-se de pé. Ah, Senhor, assume o controle, Senhor. Irmãos, existem... Eu nunca consigo terminar essa mensagem. Estou tentando pregar ela já há alguns dias. Sábado passado eu fui tentar pregar e caí no chão. Hoje eu vou ficar em pé. Hoje eu vou... Caí no chão e fiquei deitado. Não consegui falar o que eu vou tentar falar aqui agora. Existe uma clara antítese entre Gênesis 11 e Atos 2. Em ambos, Deus desce. Deus desce em Gênesis 11, em Babel, e Deus desce através do Espírito Santo em Atos 2. Em ambos tem línguas.
se é idiomática ou glossolalia, isto é, línguas estranhas, mas tem um sinal na fala, em Gênesis 11, em Atos 2. Mas o que se destaca entre um e outro não é a similaridade de Deus descer e de ter sinais, são as diferenças. Em Gênesis 11, é uma sociedade rebelde que quer controlar. Em Atos 2, é uma comunidade humilde que decidiu dar o governo para Jesus. Em Gênesis 11, a ênfase é autonomia. Vamos subir para a torre e se tiver um dilúvio, ele não nos atinge mais. Nós estamos no controle. Em Atos 2, eles estão rendidos, entregues, consagrados e dizendo: é o Senhor que controla, é o Senhor que governa, é o Senhor. Em Gênesis 11, eles têm um propósito: fazer com que os seus nomes sejam reconhecidos. O objetivo da torre é gerar notoriedade, visibilidade, celebrismo, reconhecimento. Em Atos 2, eles querem a glória de Jesus, porque não há outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos, a saber, Jesus. Em Gênesis 11 eles são construtores, em Atos 2 eles são testemunhas. Em Gênesis 11 os homens constroem tijolos, em Atos 2 os homens se tornam pedras vivas. Em Gênesis 11 Deus desce para dividir e acabar com o projeto. Em Atos 2, o Espírito desce para unir e levar essa igreja de homens simples, pessoas simples, até os confins da terra. E por último, em Gênesis 11, é um grande trabalho, é uma grande empreitada, é um grande projeto, mas acabou. Gênesis 11 acabou. Em Atos 2, é uma pequena comunidade, mas o mover continua até hoje. Eu disse para você, aconteceu em Atos 2, aconteceu em Atos 8, aconteceu em Atos 10, aconteceu em Atos 19, e eu quero terminar com a mesma palavra que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Éfeso em Atos 19, quando ele pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles dizem: não, nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. Paulo explica, e eles são cheios. O que Paulo disse para os irmãos de Éfeso é a mesma coisa que eu vou dizer para a Vinde nessa noite. Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem um outro batismo, tem um outro derramamento, tem um outro revestimento, tem um outro nível, tem mais. Se você recebe essa palavra, se alinha a ela nessa noite, se renda ao Espírito Santo, deixa Ele controlar você. Assuma o governo, Senhor. Nós te entregamos o nosso coração nessa noite, diante do teu altar. Nós abdicamos o controle, nós renunciamos o controle. Eu aceito perder o controle para o Espírito Santo.
Eu aceito perder o controle para o Senhor. Assume o controle da nossa vida, da nossa fala, do nosso ministério. Que a tua vontade se estabeleça e não a nossa. Que o teu reino se estabeleça e não o nosso. Que o teu propósito se estabeleça e não o nosso. Que a glória seja de Jesus. Que a honra seja de Jesus. Que a igreja seja devolvida para o dono dela. A igreja seja devolvida para o seu dono. E ele reine para a glória e honra do seu poder.